Eu posso declarar até o que a palavra declara: fui moço e já estou velho. É duro dizer isso, irmão Renato. Hein, Ivo? Já pensou? Mas eu não vi o justo desamparado. Eu faço minhas essas palavras, que é a palavra de Deus. Em todo o período de ministério, eu nunca vi um justo desamparado. Eu vi o justo se arrastando por aí pela negligência de vida. Deixou de lado a bênção do Senhor e começou a se arrastar. E não deixou de ser justo diante de Deus, porque a graça de Deus é abundante, mesmo no meio do pecado. Aos nascidos de novo, manifesta-se a misericórdia do Senhor, e a mão do Senhor não é retirada, não. A mão do Senhor fica lá. É por isso que lá na palavra nós lemos que o Senhor declarando: eis que a minha mão não está encolhida a ponto de não poder salvar, mas os vossos pecados é que causam separação. Entretanto, eu não vi nenhum dos que foram justificados pelo sangue de Jesus, tornando-se servo do Deus vivo, nascidos de novo em Jesus, eu não vi nenhum ser desamparado, em nenhuma situação, porque o Senhor os mantém em uma condição do cuidado dele, terno, amoroso, que envolve em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Deus seja louvado por isso. E eu agradeço a Deus então, porque eu já tenho 69, né? Já estou com 69. E já amanhã entro para os 70. É amanhã. Porque fiz 69 hoje, amanhã 69 mais um, estou caminhando para os 70, Ricardo. Já entrei na etapa dos 70. Louvado seja o Senhor Deus. E eu continuo tentando glorificar o nome do Senhor Deus. Isso que é de suma importância. Mas, irmãos amados, vamos meditar na palavra de Deus nos próximos 15, ou 17 ou 18 minutos. Vamos meditar? Abram lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, essa carta tem só 16 capítulos. 16 capítulos. E é interessante, queridos, que o apóstolo Paulo, quando ele começa essa carta, lá no primeiro capítulo, primeiro versículo, eu vou dar uma voltadinha aqui, ó, e o apóstolo Paulo, ele declara assim, ó, presta atenção, olha o que ele declara no primeiro versículo. Eu depois vou ler os outros 5, até o versículo 6 então, mas olha o que ele declara no primeiro versículo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo. É interessante quando a gente começa a avaliar essa declaração do apóstolo Paulo, e quando eu olho para esse texto eu encontro a palavra servo. E essa palavra servo, ela é muito interessante se entender o que ela significa. Ela vem do verbo original del, lá no grego, que leva então a sequência, a palavra usada, que ela é doulos. Dá a entender doulos, escravo, ou seja, aquele que está algemado, aquele que está preso, aquele que realmente está ligado. Então o apóstolo Paulo, ele está declarando: eu, Paulo, ligado, algemado, preso ao Senhor Jesus Cristo. E é interessante nós trazermos para nós isso, porque o servo do Senhor, ele precisa estar ligado em Jesus, aprisionado em Jesus, algemado em Jesus, de uma maneira que não se rompa essa ligação. Não dá para se desprender
quando já está ligado em Jesus Cristo. E então, nos versículos que se seguem, eu disse que leria os versículos até o 6, o qual antes havia prometido pelos seus profetas na Santa Escritura, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Eu fui alinhando aqui nessa introdução. É interessante que Paulo se coloca numa situação em que ele se submete a Deus através de Jesus, sentindo-se realmente totalmente dependente de Deus e sentindo-se mandado por Deus. E quando ele declara em Jesus Cristo, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, ele está fazendo menção da promessa de Deus, de que nasceria um que realmente esmagaria a cabeça da serpente, que teria vitória sobre o pecado e sobre a morte, e que concederia então uma tremenda vitória, e poderia realmente religar a todos que crescem em Jesus, diretamente em Deus, algemar em Deus, firmar em Deus, e o Senhor Deus seria glorificado nessas pessoas. No versículo 3, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, não podia ser diferente. Jesus tinha que nascer se fazendo ser humano. Jesus tinha que nascer de uma mulher, fruto do Espírito Santo, mas ele precisava nascer se fazendo ser humano como nós. Então Jesus, despojando-se de toda aquela maravilhosa glória que ele é e que ele tem, fazendo-se ser humano como nós somos, e ele se fez ser humano, ele se fez para pagar o preço por nossos pecados. E então o apóstolo Paulo, ele declara ainda, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, pelo qual Jesus Cristo recebemos um presente que não merecíamos. E mais ainda, o apóstolo Paulo declara, recebemos o apostolado, recebemos a condição de diaconato, recebemos a condição de pastores, recebemos a condição daqueles que oram, daqueles que proclamam vida eterna para todos que estão aí fora, missionários, evangelistas, servos do Senhor Deus, pela misericórdia do Senhor. E então ele declara, para a obediência. Opa, presta atenção, esse negócio é sério, não é para fazer como quer ou ao bel prazer, não. Ele, o apóstolo Paulo, na introdução dessa carta aos Romanos, ele coloca de uma maneira muito séria essa palavra, porque se o Senhor Deus, em Jesus, nos concedeu derramando graça, presente que não merecemos, a condição de nascermos de novo, de sermos tirados para fora da perdição eterna, de estarmos ligados a Ele de uma maneira firme, como algemados em Deus, através de Jesus, mas é para sermos obedientes, não é para outra coisa. E ele declara então nesse versículo, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, para obedecer a proposta do Senhor pela fé já demonstrada, para estarmos proclamando a mensagem salvífica para todas as gentes. É interessante que, por isso que o Senhor Jesus disse, olha, primeiro em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, haveria de ser proclamada a salvação, e está sendo, e chegou a nós. Quando vai chegando o capítulo 16, e eu vou lá para o capítulo 16, o apóstolo Paulo
depois de ter discorrido sobre a justificação pela fé, a certeza de salvação mediante a fé em Jesus Cristo, tomando posse de Jesus, ele toma uma posição para terminar essa carta de exortar, e ele usa toda a autoridade apostólica dele agora, nos últimos momentos em que ele está escrevendo. E ele, nesse capítulo 16, ele começa a colocar então, a partir do versículo 17, e eu vou sintetizando aqui, chegando no versículo 17, e ele diz assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Eu preciso obedecer a fé, o ensino da palavra que está enxertado em mim. Eu preciso obedecer, porque eu estou algemado em Jesus e ao Senhor Deus. Eu preciso obedecer, porque eu estou mergulhado nessa proposta de Deus, e vocês também. Mas eu preciso tomar cuidado, e essa é a exortação do apóstolo Paulo, ao ir encerrando essa carta, lá no capítulo 16, versículo 17. E ele chama a atenção. Por que ele chama a atenção? Porque estava lá em Roma homens sapientes, homens muito sábios, entendidos, filósofos, inquiridores da palavra de Deus, que estavam disseminando heresias no meio da igreja, no meio do povo de Deus, no meio do corpo de Cristo. Aqueles homens estavam indo aos crentes que simplesmente creram na palavra, que viviam a palavra, e ensinando heresias, que afastavam os crentes, que afastavam os servos do Senhor Deus da mensagem verdadeira, da mensagem salvífica, da mensagem única que, promovida entre aquele povo e entre nós, leva a pessoa a estar algemada em Jesus, algemada em Deus, porque nasce de novo e se torna servo do Deus Altíssimo. E então o apóstolo Paulo, ele faz uma colocação importante aqui, e ele declara, porque ele declara no versículo 17: eu rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões. As dissensões estão por toda parte. E é interessante, eu tenho aprendido na palavra que o mundo jaz na mão do maligno. Não é que Deus abandonou, não. É que as pessoas abandonaram a crença fundamental, deixam de lado o Senhor Deus. E então o Senhor Deus os entregou à própria concupiscência, à própria condição de vida pecaminosa em que eles têm prazer, à própria condição de corrupção da proposta de Deus. E então o mundo jaz na mão do maligno. E é interessante ainda que na própria palavra, com letra minúscula, a palavra coloca Satanás como Deus deste século, e que está cegando o entendimento das pessoas, fazendo com que elas fiquem surdas para a palavra de Deus. Então a palavra nos ensina, o apóstolo Paulo admoesta nesse versículo 17, dizendo-nos que devemos nos desviar destas pessoas. Nós devemos nos afastar dessas pessoas, nós devemos deixar essas pessoas de lado, devemos deixá-las para trás, não podemos dar ouvidos, porque o século em que vivemos está permeado de pessoas que estão trabalhando em cima de vãs filosofias, de crendices, de fábulas, de ensinos que parecem maravilhosos, mas que afastam as pessoas da proposta salvífica do Senhor Deus. Jesus é que salva, não há outro Salvador. Sabem, queridos, eu vou chegando aqui nesses versículos maravilhosos que vão culminando esse escrito tremendo do apóstolo Paulo, e ele chega no versículo 18, e no versículo 18 ele diz assim:
porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Eles estão servindo a si próprios, estão servindo ao próprio ventre. Eles querem ser glorificados, eles querem ter a atenção de todo mundo, eles querem ter as riquezas desse mundo, eles querem estar em destaque, eles querem ser paparicados pelas pessoas. Afaste-se, diz o apóstolo Paulo, dessas pessoas, para que você não perca a condição de ser instrumento nas mãos do Senhor Deus, para que você não perca a condição de estar glorificando o nome do Senhor e de estar adorando ao Senhor Deus em espírito e de verdade. Quando eu chego nos últimos versículos, quando eu vou chegando aqui, ele declara: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Eu olho para esse texto, eu imagino o apóstolo Paulo elogiando os crentes em Jesus Cristo na igreja de Roma. Eu vejo aqui ele declarando para aqueles irmãos em Cristo que formavam aquela igreja forte, que estava sendo atacada por tantos inquiridores, por tantos falsos profetas, por tantos que queriam tornar aquelas pessoas de volta para a própria lei. E ele elogiando aqueles crentes, dizendo: olha, vocês têm sido sábios, vocês têm sido obedientes, vocês estão na doutrina fundamental, vocês estão em Jesus. Eu louvo a Deus pelos irmãos em Votorantim, que permanecem firmes nas doutrinas, que não se permitem abalar, que não se deixam enganar por fantasias ou por aglomeração de pessoas que buscam uma situação de êxtase espiritual, mas vocês estão firmes no propósito salvífico e de proclamar também essa salvação obedientemente, da maneira como o Senhor os algemou a Ele, da maneira como o Senhor os uniu a Ele, da maneira como o Senhor fez de vocês servos, doulos, escravos do Senhor, e de bom grado vocês estão servindo ao Senhor Deus. Louvado seja o Senhor Deus pela vida de vocês. Foi isso que o apóstolo Paulo fez com relação aos crentes lá em Roma também. E agora, nos últimos versículos, há uma chamada muito importante que eu centralizo agora para completar essa mensagem, como seria o título para essa mensagem, o tema para essa mensagem: todo louvor seja a Deus. Todo o louvor seja a Deus. Vamos declarar isso em voz bem alta: todo o louvor seja a Deus. Olha só o que ele diz aqui. Ele declara, e o Deus de paz, versículo 20, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Sabem, queridos, o Senhor Jesus, Ele já obteve vitória, e essa vitória Ele já concedeu a nós. Nós já recebemos essa vitória. Sabem, queridos, o Espírito de vida, o Espírito Santo, nos revivificou, estamos nascidos de novo, estamos vivenciando a glória de Deus enquanto vivemos agora. E a promessa para mim e para você é que o Deus de paz, o Senhor Deus único e verdadeiro, Ele esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Sabe quando? Quando Jesus vier nas alturas, e quando nós fomos acolhidos por Ele, e quando estivermos ali na presença do Senhor e ouvirmos a voz: venham, benditos do meu Pai, vocês possuem por herança o reino eterno. Que coisa maravilhosa é o derramar da graça de Deus. Ao Senhor seja toda honra e toda glória, a Ele seja todo louvor, a Ele seja a nossa vida algemada a Ele, consagrada a Ele, vivida enquanto temos fôlego sobre a face da terra, queridos. E ele fecha esse texto:
e ele vai declarando, e ele vai dizendo lá no versículo 25: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Ao Senhor seja toda honra e toda glória, porque Ele é digno. É Ele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Por quê? Porque Ele nos concedeu, por amor, que o seu Filho unigênito nascesse, se fazendo ser humano, vivesse sofrendo a condição de um homem que foi deixado de lado. Isaías capítulo 53 declara: não vimos nele nenhuma beleza para que o desejássemos. Ele fez-se de uma maneira como um miserável dentre os homens, mas a Ele devemos glorificar e exaltar. Por quê? Porque Ele tomou o nosso lugar na morte, pagou o preço por nossos pecados. Através de Jesus pudemos nos tornar nascidos de novo, filhos do Deus vivo, proclamadores de salvação, e em alto e bom som devemos glorificar o nome do Senhor Deus, exaltar o nome do Senhor Deus, porque em Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Está confirmado em nossa vida. É interessante observarmos lá em Gênesis que lá a promessa foi dada: da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Jesus nasceu, Satanás foi vencido, o pecado vencido, nós nascemos de novo e glorificamos o nome do Senhor. Para todo sempre seja o Senhor exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém.